pelo que está por vir e que não cabe a nós, né? Quem está à frente de tudo isso, no comando de tudo isso, já está providenciando o seu tempo, o momento certo. Uma coisa eu tenho certeza, todos nós aqui plantamos a semente em nossos filhos. Eles são nossas sementes. Amém? Mesmo que eles pensem hoje, ajam de maneira diferente, mas aquilo que foi plantado vai brotar. E a Bíblia fala que quem faz brotar não somos nós, é o Senhor. Então, lá, no tempo certo, há de brotar. O que nós não podemos é fugir do caminhar, fugir do caminho, fugir dos nossos objetivos. E viver isso. Porque eles não escutam o que falamos, mas eles veem o que fazemos. Essa é a diferença. Então, as nossas atitudes só vai concretizar, né? Uma árvore, ela não bota os frutos ao mesmo tempo. Não sei se já observaram isso, mas eu sou meio observadora das coisas. Às vezes ela coloca flores em um determinado lado e ali começa a brotar os frutos, e depois ela bota novas flores em outro lado. Eu tenho uma vizinha aqui que está com um pé de manga desse jeito. De um lado as mangas já brotaram, já apareceram, do outro está florindo, para começar novos brotos. Então, tudo a seu tempo. Em uma única árvore há essa diferença. Então, a gente não tem por que ficar ansiosos pelo que está por vir. Como Paulo disse, se eu sou a mão, eu tenho que agir como mão, eu tenho que viver como mão, não me importar, porque é o cérebro, é a cabeça que vai conduzir o pé e os demais, né, as demais células do corpo. E eu creio, Paulo, também, estão todos inseridos nesse corpo, mas irão despertar no tempo certo. Amém. 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 Falou a anciã de dias, Ogla. Gostei dessa palavra, sabe? Porque Paulo falou uma coisa interessante. Quem é o ancião de dias? E o Ronaldo agora foi bem direto na resposta, pelo menos é a minha resposta também. Você é o ancião de dias, porque é Cristo que está em mim, é Cristo que está em você. Por isso que eu recebi calada. Eu creio. Amém. Eu conversei com um teólogo uma certa vez, estudou teologia, e conversando, eu fiz essa pergunta para ele, eu tinha essa curiosidade, ainda tinha essa curiosidade, mesmo que eu fazia as minhas próprias concepções de quem são esses... Porque Apocalipse fala sobre os 24 anciãos de dia. Os 24 anciãos de dias. E aí está se referindo às 12 tribos de Jacó e os apóstolos. Né? Então, são aqueles que viveram. Ele acha que não os apóstolos, não, mas só os homens mais antigos. Né? Aí, por isso que ele vê isso. Mas agora eu creio que a obra foi concluída nas suas vidas e eles estão aguardando, sim, mas já com a mente de Cristo. Né? Creio que eles têm alcançado essa... O próprio Daniel mesmo, o próprio Deus falou para Daniel mesmo que a gente entenda que aquela dispensação era Yahvé, mas ele disse para reinar comigo no milênio. Então, se é reinar com ele, quem está reinando no milênio, a gente vê Apocalipse, mas claro, é Cristo, não é Yahvé, é Cristo. Talvez Yahvé se demonstrou como Cristo para ele naquele momento. Importa que todos foram instantâneos, para reinar comigo nos 1000 anos. Então, por isso que fica mais claro também, pelo contexto bíblico, né, que esses homens, sim, fazem isso aí. Então, essa visão nossa, essa resposta nossa está certíssima. Paulo Ronaldo, que acabou de falar sobre o seu ancião de dias. E não é pouca coisa, não. Amém. Os 12 confirmando o corpo de Cristo do Velho Testamento, os 12 profetas, o corpo de Cristo do Novo Testamento, juntou tudo nos 24 anciãos, né? Formando o corpo, né? Legal. Uma boa Fala da definição. construção da cidade, né, Paulo? Sim, a totalidade do Velho e do Novo, né? Aí também ele faz a notação, né? Muito bom.
Você leu aí o capítulo 7 de Daniel, hein? Li todo, É, umas 3 vezes hoje. que bom. Então, Lá aí, tem um versículo que fala que o ancião de dias ele tem a cabeça branca e as vestes brancas, né? A mesma descrição que João fala de Jesus lá em Apocalipse, Daniel fala do ancião de dias no capítulo 7. Por isso que eu digo que é Cristo Jesus, né? Então, somos nós, né? O ancião de dias, como o Ronaldo falou. então lá diz assim, o ancião de dias veio, seu trono firmou, que flui o julgamento, não é isso que está dizendo? É, E fala, chegou o cordeiro e começa a festa. Não tá dizendo isso? Então, tá bom, aham, a festa já começou. amém. 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 Eu queria me desculpar aí com o Paulo e com o Ronaldo, né? Porque quando eu me empolgo muito aqui, eu fico querendo empurrar a minha, talvez, revelação na cabeça das pessoas, né? Mas eu entendo e respeito, né? E sei que nós temos essa unidade, né? E nós temos a liberdade de conversar sobre isso, né? É uma conversa, não é impondo nem a gente achar que tem toda a verdade, né? Mas aprendendo uns com os outros, né? Amém. E eu Amém. entendi a sua posição, Paulo, e a sua também, Ronaldo, e concordo com vocês, né? E acho que nós estamos no caminho certo, né? Nós não podemos olhar para trás e retroceder, né? Se o Pai está nos revelando essas coisas, é para que a gente possa caminhar e crescer juntos, né? Então, me perdoe se eu pareci indelicado ou fui pouco exacerbado em relação a isso, né? Não, Nada de Mas perdão. bem, é, tá tudo Direção do bem, Espírito Santo. tá tudo em casa. Na hora que ele manda, você fala. Na hora que ele Amém. determina, a gente abre a boca e fala. Então, nós somos iguais, estamos na direção do Espírito Santo. Gostei muito. E muitas vezes eu acho que assim que Ronaldo se acha assim, na obrigação de ficar falando. Eu posso falar mais. Eu fico com pena dele. Eu acho que ele está pensando assim, ninguém quer falar, então eu vou falar. E nós precisamos também falar. E ouvir o que ele tem para dizer, e concordar com ele, e seguir a linha de pensamento dele. Porque se ele é um vaso, se é enviado pelo Espírito Santo, se a palavra dele é do Espírito Santo, nós temos que estar no mesmo espírito para entender e também concordar com ele, ou não concordar com ele diz. Se eu estiver errado, faça me calar. Mas ninguém aqui fica errado, não. Estamos Irmã Lourdinha, terminando. me permita. Paulo, também me permita. Primeiro, não temos nada que perdoar. Não temos nada. Nós estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo está nos levando. Perfeito, irmã Lourdinha. O que nós temos que relembrar é o seguinte: é um quebra-cabeça divino. É um quebra-cabeça divinamente inspirado. Eu não tenho todas as peças. Deus me deu algumas peças. E é fantástico. Por que eu falei que é fantástico? Porque quando eu disponibilizo as minhas peças, quando vem outro e complementa. Você não está me combatendo, você está completando a obra que o Pai colocou diante de nós. É um quebra-cabeça. Entendeu? Olha, imagina se eu tivesse todas as peças. Não teria nem como brincar, né? Então, nós estamos aqui colocando, né, com a mesma disposição mental, à disposição dos irmãos e irmãs queridos, que nós amamos, né, o que o Pai tem mostrado. Quando vê, né, o Paulo, né, de Varginha, por exemplo, né, vem com a peça aqui e acaba no encaixando naquilo. Por quê? Porque o Paulo tem que abrir espaço, eu também tenho que abrir espaço, porque a irmã Lourdinha vai completar com a peça que o Espírito deu para ela, entendeu? Por isso que às vezes a gente se machuca, entendeu? Às vezes a gente acha que está machucando, às vezes a gente acha que está sendo arrogante, às vezes a gente acha um tantão de coisa, né? E o que nós não podemos é falar besteira, viu, Paulo? Pedir perdão. Aí vou mandar você calar a boca. Ui, bichinho. O bicho pegou. É importante a gente saber o seguinte:
Tem hora que eu tenho que ceder, tem hora que eu tenho que falar, olha, essa peça aqui talvez não seja nem o momento ainda de eu estar usando ela, né? E eu não tenho que impor, né? Ah, existe aqui uma lacuna, eu vou impor essa peça aqui, não. Eu vou machucar, que ela talvez não seja ali, talvez seja um pouco mais abaixo, talvez seja um pouco mais ao lado e tal, né? Então, o importante é o seguinte, que são revelações, são peças preciosas desse quebra-cabeça de Cristo Jesus, que está sendo revelado pelo seu Santo Espírito em todos nós, percebe? Então, nós nos complementamos em Cristo. E a plenitude desse quebra-cabeça, que está... Nós já estamos vendo um tanto de figura fantástica desse quebra-cabeça. É regozijante, entendeu? E nada mais é do que o quê? A justa cooperação entre as partes para poder a coisa funcionar. É somente isso. Então, essa questão do quebra-cabeça é muito interessante. Pelo seguinte, a gente começa a montar o quebra-cabeça, tem peças que, a princípio, a gente não vê, não sabe para que serve, mas ela faz parte do jogo. Então, a gente coloca uma peça separada, né? Aí, quando a gente acha uma peça mais ou menos igual, poxa, essa aqui forma peça com essa aqui. Então, assim, aí fica interessante a necessidade de cada um falar a peça que tem. Porque, de repente, tem uma peça aqui que está avulsa. Aí, quando você fala a peça, pô, essa peça forma uma peça com a minha. Não sabia para que servia, agora eu sei, entendeu? Então, mesmo que não faça parte do quadro que a gente já está vendo, faz parte de outro quadro que a gente não viu ainda, né? Então, é importante isso, cada um colocar a sua peça, mesmo que a princípio não encaixa naquele quadrinho atual, mas vai formar um quadro novo que a gente não viu ainda, né? Então, acho que é super interessante isso aqui, é isso que o pai está usando, né? Usar uma peça de cada um para formar coisas novas e a gente ter a visão do quadro novo, né? A gente não forma o quebra-cabeça todo de uma vez, a gente vai formando pequenos quadros e vai encaixando os quadros, né? Então, tem muitos quadros que dependem realmente da peça de cada um. Hein? É essencial realmente isso. A multiforme sabedoria de Cristo. Amém. Ou seja, tem várias formas. E é o mesmo Cristo. Sim. Amém. Amém. É isso aí. Manel, Até a próxima. Manel Karma, te abençoamos, Manel. Com paciência. Te abençoamos com determinação para continuar escutando a gente até o final. Não nos deixar Deus me dê sozinhos. fé. Nós te abençoamos. Verdade, tá? Não é brincadeira, não. É verdade. Te abençoamos. Somos um, Manel. Tá bom. Semana abençoada a todos. Amém. Amém. Bem. Obrigado. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Semana de bênção, vitória, libertação. Amém. Amém. A justiça. Amém. Descansam todos. Amém. Somos um. Semana de revelação a todos. Amém. 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 Amém.